Você já ouviu falar sobre os 12 arquétipos? Como os arquétipos podem influenciar na marca e na comunicação da sua empresa com o seu público-alvo? Você já teve a impressão de que uma marca se comunica sempre com a mesma pegada? Seja um pouco mais engraçada, um pouco mais séria, um pouco mais elitista? Se você teve essa impressão ou quer saber um pouco mais sobre esse assunto, esse vídeo é para você, porque hoje nós vamos falar sobre os 12 arquétipos definidos no livro O Herói e o Fora da Lei. Eu sou o Carlos Pires e eu estou aqui para falar de gestão, planejamento e muita estratégia contábil. Eu sou o Carlos Pires, eu estou aqui para falar sobre gestão, planejamento e muita contabilidade estratégica. Hoje nós vamos falar de arquétipos. Uma estrutura totalmente voltada para o marketing, uma estrutura de comunicação entre a empresa e o cliente, uma forma de tentar fazer com que o cliente se engaje mais com a empresa. Esse assunto não está ligado diretamente à contabilidade, não está ligado diretamente à consultoria empresarial, por mais que eu entenda que um bom consultor deve sim entender um pouco de marketing, até porque comercial sem marketing não tem sentido, marketing não direcionado para o comercial normalmente está errado, e uma empresa sem comercial e sem marketing não tem resultado financeiro. Então, os assuntos estão sempre interligados. Mas, voltando aos arquétipos especificamente, já que eu pelo menos, entendo que faz parte do dia a dia de um consultor entender de marketing, eu trouxe esse assunto aqui para vocês. Esse assunto também está ligado ao nosso conteúdo de planejamento estratégico sistêmico, que nós estamos soltando há algumas semanas, e este assunto em específico é um dos que eu mais gosto. Se você caiu aqui de paraquedas e não sabe do que nós estamos falando, eu recomendo que você volte lá no nosso canal e veja o restante da nossa playlist do curso de PES. Caso você já esteja acompanhando, segue aí, porque eu gosto muito quando o assunto é arquétipos. O conceito de arquétipos, necessariamente, foi definido há muitos anos. Mas ele começou a ficar forte e ser um pouco mais aceito na estrutura da psicologia quando Carl Jung fez um livro falando sobre os arquétipos e a estrutura humana. Como que eles influenciam na estrutura humana, como nós somos compostos e influenciados por diversos tipos de arquétipos no dia a dia. Um formato que eu gosto muito de explicar os arquétipos é quando a gente fala do arquétipo de mãe, que Carl Jung comenta e cita que uma pessoa se torna mãe automaticamente a partir do momento que ela tem um filho, seja ele próprio, gerado pela própria mulher, ou um filho adotivo. Mas o importante é que, a partir do momento que uma mulher passa a ser mãe de uma criança, ela incorpora um arquétipo de mãe. Ela passa a tomar decisões como uma mãe, ela passa a priorizar a vida dela e muitas das vezes ela passa a se divertir como uma mãe. Não necessariamente que isso seja algo ruim ou pejorativo, mas simplesmente é o que acontece. O interesse da mulher muda. Assim como uma mulher ou um homem que resolve abrir uma empresa, a partir do momento que ele começa a pagar as contas da empresa, que ele começa a ter que tomar decisões sobre o futuro da empresa, este homem ou essa mulher que são empresários passam para um arquétipo de empresário, passa a tomar decisões de uma forma diferente, passa a pensar, enxergar o mundo através de uma lente diferente. Então os arquétipos são conceitos sociais que nos conectam com uma fase da vida, com um tipo de pessoa ou como uma comunidade. E o marketing passou a utilizar isso. Se você quiser saber bem sobre os arquétipos, eu recomendaria ler um pouco de Jung, ler muito sobre Joseph Campbell. Inclusive, eu estou fazendo uma viagem agora e eu estou levando esse livro, O Poder do Mito, que é um livro baseado numa entrevista que o Joseph Campbell deu na época que ele ajudava George Lucas a escrever o filme Jornada nas Estrelas. Não, perdão, Guerra nas Estrelas, Star Wars. Então, se você quer saber um pouco mais do conceito de arquétipo lá na raiz, eu recomendo ler Jung. Se possível, leia também o livro Story, de George McCree,
porque eles juntos compõem uma estrutura, uma parte psicológica, uma parte da ação dos mitos no conceito de sociedade que nós temos hoje, e também um pouco de George McCree, porque ele mostra como que isso é utilizado no cinema, que é um dos produtos de marketing mais consumidos pelo ser humano. Esses arquétipos são estruturas baseadas na sociedade, não necessariamente do empresário, da mãe, mas um outro conceito de estrutura, que foi estruturado e definido, pelo menos pelo meu conhecimento, no livro O Herói e o Fora da Lei, que seria o 4º livro dessa série para você ler, quando o assunto é arquétipo. Neste livro, O Herói e o Fora da Lei, ele separa nos seguintes arquétipos: criador, prestativo, governante, bobo da corte, o cara comum, o amante, o herói, o fora da lei, o mago, o inocente, o explorador e o sábio. Tem ainda alguns outros que acabam surgindo, que é, por exemplo, o inimigo comum. Mas ele está mais para uma estratégia de marketing de atacar o inimigo comum de alguém, já que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Mas esses outros eu não vou entrar agora. Talvez a gente faça um vídeo para frente falando um pouco mais dessa estratégia de marketing utilizado por algumas empresas. Então, para entender de arquétipos, quais são os primeiros passos? Primeiro, entender dos grupos. Cada arquétipo pertence a um grupo. Então, o grupo da maestria e do risco, ele tem como principal desejo a realização. Ele quer criar algo, enquanto sua maior dor é a sensação de impotência e ineficácia. Todos os arquétipos desse grupo vão estar direcionados para esse mesmo fator. Para que serve um arquétipo, então? Para criar uma identidade da sua marca, personalizar a identidade da sua marca e conectar ao seu cliente. Vou dar um exemplo de um arquétipo muito claro nas publicidades dessa marca, a Heineken. Para mim, o arquétipo da Heineken está muito conectado ao explorador, porque todas as ações de marketing da Heineken têm como objetivo principal mostrar o quanto a cerveja Heineken, o quanto tomar Heineken te torna alguém mais arrojado. Tem uma propaganda que o personagem está dentro de um navio e ele vai explorando o navio e cada uma das etapas do navio. E quando você vai ver, eles, na realidade, são várias pessoas que estavam explorando aquele navio. Então, a ideia da Heineken é comunicar com o seu consumidor que quando ele está tomando Heineken, quando ele está bebendo daquela bebida, a sensação que ele vai ter é de explorar, é de participar de eventos sociais, participar de ações que vão levar ele para esse conceito de explorador. Não necessariamente que é verdade, mas é a forma de se comunicar, é a sensação que causa. A pessoa que tem uma atração maior por essa questão de explorar vai se conectar muito mais com essa marca. Em contrapartida, você tem a Brahma, que sempre é uma brincadeira, é sempre uma zoeira, é sempre uma ideia meio que de bobo da corte. Tinha a brincadeira do caranguejo, do nananã, e é sempre alguma brincadeira neste aspecto. É muito voltada à diversão. A Brahma já é uma marca que quer ser vista como o bobo da corte. Ela quer conectar-se com aquela pessoa que não se conecta com a exploração. Ela é a bebida para aquela pessoa que quer brincar, sentar num canto, tomar sua cerveja, se divertir, contar uma piada. Então, o arquétipo serve para isso. Ele serve para criar uma personalidade na marca que se conecta com as pessoas. E para deixar isso mais claro, eu vou seguir cada um dos arquétipos pelo mesmo conceito que nós usamos na hora de fazer a definição de arquétipo para o PES, o Planejamento Estratégico Sistêmico. A metodologia que nós usamos de planejamento estratégico aqui na ProResultado e que aplicamos em nossos clientes. E se você não sabe do que se trata, eu recomendo que termine de ver ele, aproveita para dar um joinha e se inscrever no nosso canal e seguir e até acompanhar o nosso conteúdo e, se possível, recomendar alguém que venha aqui e dê uma olhada para que nosso canal possa crescer e levar um pouco mais desse conceito de estratégia, marketing para o mundo contábil e para o mundo
de gestão empresarial. O primeiro arquétipo, o criador. O criador, ele quer criar algo. Ele está no grupo da maestria. Ele tem medo de não ser reconhecido como alguém criativo, como alguém que deixou sua marca. Arquétipos como estes são utilizados principalmente em marcas como Faber-Castell, Lego, marcas que têm como princípio mostrar que ela vai facilitar o poder de criação das pessoas, o poder criativo, a questão mais artística. Depois a gente tem o arquétipo do prestativo. O prestativo, ele tem como ideal servir, ser prestativo, ser reconhecido como útil no meio social que ele está. Uma marca que quer se posicionar como prestativo, por exemplo, é a Prudential, que ela quer cuidar de você. O prestativo, ele pode ser utilizado em marcas ou em empresas como uma consultoria, que quer passar a sensação para o seu cliente que os seus consultores estão sempre ali para prestar um serviço, para ajudá-lo a encontrar uma solução, e não necessariamente para fazer somente aquilo que eles desejam, ou somente aquilo que está em contrato. Uma oportunidade interessante é para os contadores. Contadores, advogados, escritórios em geral de serviço, o arquétipo do prestativo conecta muito com a necessidade, não com o perfil do seu público-alvo, mas com a necessidade dele naquele momento. O arquétipo do governante. Esse é um arquétipo interessante. Para mim, esse arquétipo é muito utilizado para marcas como Rolls-Royce ou Mercedes. É um arquétipo que, por si só, ele se conecta com uma ideia de poder. Ele se conecta à ideia de que quem tem o arquétipo do governante, quem escolhe uma marca que se conecta ao arquétipo do governante, automaticamente gera status social. Por exemplo, uma pessoa que compra uma Mercedes, ele necessariamente quer ser reconhecido como alguém de um level um pouco mais alto, como alguém de alguma classe ou alguma estrutura social um pouco mais elevada. Diferente de alguém, talvez, que compra uma BMW, que quer explorar. A ideia da Mercedes, para mim, ela se conecta como uma empresa que oferece esse poder. Ela oferece o simples fato de comprar um carro dela, automaticamente vai te dar uma ascensão a um novo nível social. O bobo da corte. Este, como eu disse, a Skol, a Brahma, são marcas que levam esse DNA, porque elas querem muito mais passar a ideia de que elas vão te ajudar a se divertir do que necessariamente te levar a algum outro nível social ou até mesmo te ajudar a explorar algo. O cara comum, ele tem como objetivo conectar com as pessoas a um nível um pouco mais raso, não a um nível de convicções pessoais de cada um. Ele se conecta ao nível de necessidade. Eu vou te atender naquilo que é necessário. E eu não vou entrar naquilo que cria conflitos entre uma classe e outra social, entre um tipo ou outro de mercado. Então a ideia do cara comum é se conectar a um nível um pouco mais raso, porém atendendo às necessidades das pessoas, o que faz com que ela seja também muito eficiente. O arquétipo do amante. Talvez esse seja o arquétipo que as pessoas mais queiram utilizar no dia a dia nas suas empresas, porque ele é romântico, porque ele tem paixão. O arquétipo do amante ele é muito utilizado para marcas como Nespresso, que quer que você se apaixone pela marca, que você seja um defensor da marca, que evolui além da ideia de ser útil. Ele cria defensores daquela marca. Isso é muito utilizado por marcas de perfume, que fazem propagandas que não têm um conceito claro, não tem uma mensagem clara, mas sempre desperta uma ideia de paixão. A ideia do amante é tornar a marca um objeto de desejo, um objeto que as pessoas realmente queiram fazer parte daquele time pela paixão que tem por aquilo. Uma marca que trabalha isso muito bem é a Häagen-Dazs. Eu lembro de uma propaganda da Häagen-Dazs que tem uma questão de sedução, que a mulher vai tentando seduzir um ator até bem famoso, acho que ele fez Se Beber Não Case, onde a mulher vai tentando seduzi-lo
até ela chegar no sofá com ele, e quando ele deita no sofá, ela toma o Häagen-Dazs dele. E na hora que ela está indo embora, ele fala que ela não vai conseguir fazer, não vai conseguir comer porque a colher ficou com ele. Aí ela vai e começa a comer com o dedo. A ideia ali é mostrar o objeto de desejo como o produto. Aquele desejo apaixonado que você faria tudo por ele. É um arquétipo muito interessante para marcas de moda, de alimentação, que não sejam alimentação simples, para marcas que despertem algo mais emocional no dia a dia e não necessariamente marcas de consumo. Então, é um arquétipo um pouco mais complicado, que eu não recomendo para muitos dos meus clientes, por mais que todos querem sempre que o usuário, o cliente, seja apaixonado pela marca dele. Mas não necessariamente isso vai atender a todos os mercados, a todas as empresas, e muitas das vezes não é o melhor caminho. Por exemplo, na Pro Resultado, o amante não passa nem perto, porque ninguém vai se apaixonar por uma empresa de consultoria, né? E, por fim dessa primeira parte, desses 6 primeiros, o sábio. Esse sim, é um arquétipo que eu gosto para minha empresa. É um arquétipo que se conecta às pessoas pela visão de que, se ela consumir aquele conteúdo, ela vai ter sabedoria. Se ela consumir daquele produto daquela empresa, ela vai ser reconhecidamente mais sábia. Um canal muito claro e muito óbvio que utiliza esse arquétipo é a Discovery Channel e todas as suas outras vertentes. Porque lá as pessoas entendem que, assistindo Discovery, além de curiosidades, elas vão ficar cada vez mais inteligentes, cada vez absorvendo mais conteúdo. E esse arquétipo é muito utilizado hoje por personalidades. Para mim, eu pelo menos vejo muito isso numa personalidade como o Érico Rocha, que ele se conecta como referência. Talvez ele até ceda um pouco o sábio e vá mais para o arquétipo do mago, que nós vamos falar numa segunda etapa, que é o arquétipo de quem resolve as coisas de forma mágica. Diferente do sábio, que resolve as questões de forma consciente e inteligente. Este, por exemplo, é o arquétipo que eu gostaria de comunicar dos meus consultores, com os clientes, junto com o arquétipo do prestativo. Porque se os meus consultores são prestativos e resolvem os problemas dos meus clientes de forma inteligente e sábia, eu vou ser uma empresa de consultoria extremamente eficiente. Então, esse arquétipo, o que eu me recordo mais aqui é a Discovery Channel e a Pro Resultado. Mas eu acho que a Discovery Channel está um pouquinho assim acima quando o assunto é reconhecimento no mercado. Pessoal, eu vou dividir esse assunto em 2 partes, porque senão vai ficar muito longo. Então, esse primeiro grupo de arquétipo, nós falamos do criador, do prestativo, do governante, bobo da corte, amante, cara comum e sábio. Os 6 primeiros arquétipos. Se você quiser saber um pouco mais desse conteúdo, tem um texto lá no nosso blog bem interessante, falando somente sobre arquétipos ligados à questão de planejamento estratégico das empresas. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E se você quiser saber um pouco mais sobre todo o arquétipo ou sobre todo o nosso modelo de planejamento estratégico sistêmico, vai no nosso canal ou nos segue nas redes sociais. Quer saber um pouco mais sobre esse conteúdo ou sobre o PES? Se inscreve no canal, dá o joinha aqui, volta lá e olha a nossa lista de reprodução do PES. Tem todo o conteúdo já lançado. E se você gostou do material e quer acompanhar um pouco mais de perto, segue lá no Instagram, Carlos Pires Consultor. E no próximo conteúdo, nós vamos continuar falando sobre o herói, o fora da lei, o mago, o inocente e o explorador. Eu vou ficando por aqui e, como sempre, a gente vem aqui para falar de gestão, planejamento e muita contabilidade estratégica. E é claro, dentro de estratégia, um pouco de marketing. Muito obrigado e até a próxima. No clue what's right.